Cultive seu estado de receptividade e de presença, pois está começando o meu podcast Sincronicidades. Eu sou Roger Marza, músico e jornalista. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Hoje tenho aqui uma entrevista muito incrível com um cientista que me deixou perplexo em agosto do ano passado ao apresentar um artigo que argumentar que a inteligência artificial já é capaz de produzir um artigo científico com nível de pós-doutor. Depois que eu vi isso, falei, meu Deus, o que será? O que será? O que será? E hoje eu converso com o Dr. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, do Instituto de Física da USP de São Carlos, sobre um artigo publicado na revista Nature, se eu não me engano, em 5 de fevereiro, onde os autores, todos cientistas americanos, questionam, afirmam, de certa forma, que a inteligência artificial já chegou num nível considerado humano, né? Professor, muito obrigado por conceder essa entrevista a essa singela newsletter. Obrigado, é um prazer poder falar com você, Roger. E, professor, bom, desde quando a gente conversou em agosto, né, com seu estudo sobre o uso da inteligência artificial para a redação de artigos científicos com nível de pós-doutor, né, o senhor comentou, por exemplo, dessa questão de que era uma questão de tempo para que os computadores pudessem ir além até, né? E com esse artigo de fevereiro, parece que... O que o senhor acha sobre esse artigo? O senhor concorda sobre essa ideia de que a IA já chegou ao nível de inteligência, diríamos, humano? Eu concordo, eu acho que é mais uma evidência, né? Estão aparecendo várias evidências de autores de vários lugares do mundo, mostrando que a máquina já consegue realizar tarefas intelectuais que até recentemente só eram feitas por humanos e com uma proficiência, em muitos casos, até superior à que os humanos conseguem fazer. Esta hipótese de que a máquina poderia gerar conhecimento autonomamente já foi feita há algum tempo, no meu caso em particular, há cerca de 15 anos, que eu já previa que a máquina, em algum momento, poderia gerar conhecimento autonomamente. E a minha hipótese era que, para que isso acontecesse, seria necessário que a máquina dominasse as linguagens do conhecimento, ou seja, são as linguagens através das quais os humanos, né, a humanidade, durante a história, gera e transfere conhecimento. São 3 linguagens, basicamente. A primeira delas é a linguagem natural, línguas naturais, né? Então, português, inglês, francês, mandarim. A segunda é a linguagem dos formalismos matemáticos, porque, obviamente, muito do conhecimento que nós temos, por exemplo, coisas de física, astrofísica, ou conhecimento, ou estrutura da matéria, esses conhecimentos só podem ser expressos usando também formalismo matemático. Não basta fazer uma descrição só com língua natural. E a terceira linguagem de conhecimento, que é um pouco menos visível, principalmente para cientistas, é a linguagem artística, né? A humanidade sempre gerou e transmitiu conhecimento através das artes. São só essas 3 linguagens de conhecimento, não há outras. E isso faz com que, se eu tiver uma máquina ou uma entidade que consegue dominar essas 3 linguagens de conhecimento, essa máquina pode fazer tudo o que os humanos fazem. Nós já chegamos nesse estágio, porque, de fato, as máquinas, já há muitas evidências de que elas dominam as 3 linguagens de conhecimento e com uma capacidade de processamento muito superior à que os humanos fazem. Então, apesar das limitações que a gente ainda tem das máquinas, eu vou depois comentar um pouco sobre essas limitações, já há evidências mais do que claras de que a máquina já consegue dominar as linguagens de conhecimento e, portanto, nós podemos esperar que, no futuro muito próximo, as máquinas possam fazer coisas sofisticadíssimas
inclusive com uma capacidade superior a que os humanos podem fazer. E, professor, uma outra questão interessante, né? Eu vejo as críticas, por exemplo, de outros cientistas, né? E até uma reflexão que eu também faço. Uma vez eu fiz uma matéria para a revista Galileu sobre arte e ciência, e falei com uma pesquisadora e com alguns neurocientistas que discutiam, por exemplo, que a mente vai além do cérebro, né? Em que você tem na antropologia também tem um debate importante sobre a dança, o movimento dos braços, a dança, a performance, como uma forma também de sabedoria, né? Que o Ocidente ficou mais no intelecto, enquanto o Oriente tem até um certo equilíbrio entre o intelecto e o corpo e a expressão artística, né? E nesse artigo, pelo que eu entendi, eles sugerem que a gente está querendo julgar a máquina como se fosse um espelho do humano, e não é bem assim. Quer dizer, como que o senhor avalia esse debate intrincado, né, sobre o que é a mente e o que é a inteligência, né? Acho que nesse artigo ele debate um pouco isso também, né? Há algumas questões filosóficas que não são fáceis de resolver. Por exemplo, nós sabemos que as máquinas não têm sentimento, né? Por outro lado, também é mais ou menos esperado que você pode construir um sistema inteligente que aparente ter sentimento, ou seja, poderia enganar um humano numa interação mostrando sentimentos, quando na verdade a gente sabe que por questões, digamos, físicas, não é de se esperar que uma máquina tenha sentimento. Essas questões filosóficas vão continuar por algum tempo, porque a gente ainda não sabe a que ponto nós chegaremos no desenvolvimento das máquinas. Uma coisa esperada é que a gente deve atingir a chamada singularidade, ou seja, uma situação em que, um ponto em que a máquina será indistinguível de um humano, em todas as dimensões, em qualquer uma, não só nas tarefas intelectuais, mas em outras também. Ela poderia enganar um outro humano, se você não souber que é máquina, por exemplo, falseando ou imitando os sentimentos humanos, né? Isso deve acontecer em algum momento, porque a máquina pode ser treinada a fazer as coisas que os humanos fazem. Essas questões filosóficas permanecerão, isso não é uma coisa fácil de resolver. Eu sempre abordo, como meus conhecimentos nessas áreas são muito limitados, né? Tanto conhecimento de filosofia, antropologia, eu não tenho conhecimento dessas áreas. Eu sempre tento focalizar as minhas análises nas tarefas intelectuais. São tarefas que são, digamos, mais fáceis você julgar se a máquina está fazendo como humano ou não, ou até melhor que o humano. E nessas análises, essas análises são relativamente fáceis de fazer hoje, porque a gente já mostra, né? Você mencionou o artigo que nós publicamos em agosto do ano passado, indicando que uma máquina já faz artigos de revisão da literatura melhor do que um humano, normalmente, e pode fazer ainda muito melhor quando ela tiver acesso a mais informações. Agora, há uma corrida para demonstrar que as máquinas podem fazer trabalhos originais, ou seja, resolver problemas que humanos ainda não resolveram. Há muitos grupos no mundo tentando provar isso. O nosso grupo é um deles. A gente está fazendo experimentos para demonstrar que a máquina já pode fazer um trabalho original, científico original. Nós temos muitas evidências que pode, mas nós queremos demonstrar, né? E essa também seria a demonstração do funcionamento do que eu chamo de quinto paradigma, que é um paradigma proposto por mim há pouco mais de uma década, em que eu dizia que era um paradigma diferente e de certa forma, revolucionário, porque a máquina vai poder gerar conhecimento autonomamente. Há muitas limitações ainda, como a gente sabe, nenhum desses sistemas consegue desempenhar bem em todas as suas funções, e esse é um ponto levantado no artigo, né, que muitas vezes nós esperamos que o funcionamento de um sistema inteligente seja perfeito
em todos os aspectos, coisa que os humanos, por exemplo, não são. Então, os autores argumentam que nós queremos fazer uma comparação injusta, porque a gente está esperando que a máquina tenha capacidades que os humanos não têm. Mas, na verdade, embora seja uma comparação injusta, ela não é indevida, porque a expectativa é essa mesmo, que a máquina vai poder fazer coisas de maneira muito melhor do que os humanos e muito mais abrangentes, né? Então, nós podemos pensar nessas super máquinas como super humanos, né, que sabem tudo, sabem fazer tudo, né? Nesse aspecto, é importante frisar que algumas coisas físicas, né, que a gente diz manuais, né, as máquinas ainda estão um pouco distantes do que nós fazemos, né? Então, por exemplo, jogar futebol, nós não temos máquinas que possam jogar futebol como os nossos craques. Automação. Quando se começou a fazer automação, as primeiras tarefas que foram automatizadas foram as manuais, por exemplo, com robôs nas indústrias para fazer trabalho repetitivo, né? Agora a gente conclui que para a máquina é muito mais fácil repetir tarefas intelectuais do que manuais, né? Inclusive, o impacto econômico também é muito maior, porque o impacto de você ter robôs físicos fazendo tarefas é bastante limitado, porque você precisa de construir o robô. E não é facilmente escalável, porque se você, por exemplo, quer fazer 100 atividades, independentemente em lugares diferentes, você precisa ter 100 robôs em cada um dos lugares, né? Ao passo que as tarefas intelectuais não têm esse requisito, né? Então, você pode ter múltiplas tarefas intelectuais sendo realizadas em diferentes lugares do mundo, ao mesmo tempo, com o mesmo sistema, né? Então, o impacto econômico é muito maior dessa automação de processos intelectuais, que por muito tempo se acreditou que fosse muito difícil fazer, e hoje a gente sabe que não é. E a gente está vendo exemplos na música, até no cinema, né? Teve protestos lá em Hollywood por causa dos roteiristas, né? E até essa própria discussão sobre a digitalização da voz das atrizes e atores e até dos movimentos do corpo, né? Como fica essa questão de todo esse conhecimento, essa forma de expressão, né? É muito interessante, professor. Muito incrível. Nas minhas análises, eu normalmente não dou muita atenção para as limitações atuais, porque elas são limitações hoje e elas vão ser certamente vencidas no futuro próximo. A minha abordagem é a seguinte: eu parto do domínio das linguagens de conhecimento. Se todo o conhecimento que nós humanos geramos é com base nas 3 linguagens, e a máquina já dá indícios muito claros de que ela domina, quer dizer, um sistema inteligente pode dominar as 3 linguagens, então não há limitação, né? Então, eu sempre faço uma análise pensando nas possibilidades da máquina, não só o que ela faz hoje, porque ainda há limitações. A outra coisa que eu também faço sempre análises otimistas, e eu vou explicar por quê. As minhas análises são otimistas porque o maior patrimônio da humanidade sempre foi conhecimento. Então, se você tem agora um novo paradigma em que a máquina pode gerar conhecimento, isso vai ser muito bom para a humanidade. Não quer dizer que todo conhecimento gerado vai ser usado para o bem. Nós sabemos e temos inúmeras demonstrações de que tecnologias que foram desenvolvidas para fazer coisas boas e fizeram, também foram usadas para o mal, para guerras, por exemplo. Então, nós sabemos que certamente há problemas, mas o saldo na história da humanidade tem sido altamente positivo, principalmente a partir do século XX. Ou seja, hoje os humanos vivem muito mais tempo e muito melhor do que os humanos viviam há 100 ou 200 anos.
E isso tem a ver com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que só foram possíveis pelo conhecimento, enorme conhecimento gerado nos últimos séculos, principalmente no século XX. O século XX foi ímpar, porque a partir das primeiras décadas do século XX, nós descobrimos como a matéria funciona. E isso permitiu, por exemplo, fazer materiais sintéticos, fazer o computador, desenvolver novos fármacos. Então, todo esse desenvolvimento do século XX foi propiciado por descobertas nas duas, três primeiras décadas do século XX, e depois com tudo isso que se seguiu. Então, a humanidade está cada vez melhor, com melhor qualidade de vida. Você vê hoje uma família de classe média, mesmo no Brasil, tem confortos e condições, confortos e luxos, eu diria, superiores ao que reis e rainhas tinham há 2 séculos. Porque eles tinham uma vida muito mais limitada do que a nossa, que nós temos hoje, porque não tinha as mesmas tecnologias, os mesmos cuidados, as mesmas tecnologias de saúde que nós temos hoje, mesmo para quem não é rico, né? Então, a humanidade está cada vez melhor. Obviamente que isso tem que ser olhado com uma lente de um prazo mais alargado, né? Você não pode fazer uma análise de meses ou de 1 ou 2 anos, em que você pode ter retrocessos, como a gente assiste de tempos em tempos, nós temos retrocesso, mas se você olha com uma lente de uma escala de tempo maior, nós estamos cada vez melhores, porque o conhecimento que é o grande patrimônio da humanidade, e a gente tem cada vez mais conhecimento. Eu sou bastante otimista com relação a isso. Mas é óbvio que há impactos enormes, os impactos da inteligência artificial vão ser maiores do que das outras revoluções tecnológicas. E a gente precisa também tomar cuidado com isso e tentar mitigar os efeitos negativos. Há também uma outra questão, e isso domina, infelizmente, o debate hoje, dos maus usos, né? E para exemplificar esse problema de como é que nós deveríamos abordar, eu gostaria de mencionar uma parábola, digamos, artificial, criada por mim, que eu chamo a parábola dos 100 fotógrafos. Então, você imagine um cenário, você vai ter uma grande exposição, um grande encontro de fotógrafos. Você reúne os 100 maiores fotógrafos, melhores fotógrafos do mundo, para mostrar suas novas tecnologias, novas formas de fazer fotografia, novas máquinas que eles usam, e assim por diante. Então, você imagina, você tem esse grande encontro. E aí, um daqueles 100 fotógrafos resolve tirar fotografias de pessoas da localidade ali, nuas, e divulgar as fotos. Bom, você deve imaginar que no dia seguinte ninguém fala de outra coisa, a não ser das fotografias, ainda mais por pessoas conhecidas, nuas. Ninguém mais vai falar dos outros 99 fotógrafos, e nem o que eles estão fazendo. Então, todo o debate vai ser sequestrado por essas fotos de pessoas nuas, por um fotógrafo. Nós temos uma situação parecida com isso hoje, né? Os perigos reais, óbvio, não vou minimizar os perigos reais do uso de IA, por exemplo, para eleições, para as notícias falsas e muitas outras coisas. Esse perigo real, ele sequestra completamente o debate. E isso é muito ruim, porque você deixa de fazer as coisas que são boas, ou deixa até de discutir as coisas que são boas. Então, eu entendo que essa parábola dos 100 fotógrafos, você vai perceber que aconteceria isso mesmo. Professor, eu até não te revelei para você não ficar com medo de dar essa entrevista, mas eu faço um striptease aqui ao final. Certo. Ninguém vai prestar atenção em coisa nenhuma, tá certo? Mesmo que seja um striptease de IA. Então, quer dizer, nós temos que olhar isso e ver que, obviamente, você pode até discutir, tentar descobrir cientificamente por que os humanos se interessam tanto mais por uma coisa dessa,
chocante do que pelas outras, certo? Porque o trabalho de 99 fotógrafos vai ser completamente desprezado porque tem um que está mostrando pessoas nuas. Isso é mais ou menos incrível que isso aconteça, mas acontece, a gente sabe. Eu acho que até tem cientistas, sociólogos, antropólogos, discutindo por que isso acontece, né? Eu não tenho competência para poder determinar por que os humanos vão voltar tanta atenção para esse tipo de evento e não para as outras coisas que podem ser, em princípio, mais importantes, né? Então, Quando eu comecei no jornalismo, eu comecei com editoria de política. Falavam que eu ia cobrir polícia, mas eu tive a sorte de começar com política porque eu tinha estudado sobre política, né? Mas quando eu fui cobrir acidente na estrada, né? Por exemplo, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que desciam para fotografar, e naquela época não tinha celular com câmera, 98, né? 96, por aí, 96, e eu achava assustador como as pessoas tinham uma tendência meio mórbida de ver acidentes, e como os programas sensacionalistas de violência fazem sucesso. É interessante, né? Eu acho que ficar pelado é o de menos. E tirar foto disso, mas respeitando as idades, né? Mas eu entendo, professor, eu acho que, como toda tecnologia, ela pode ser usada para boas finalidades, para a educação, para aumentar a distribuição de renda, embora, como acho que o senhor já comentou isso, né? Quem domina essa tecnologia está muito concentrada, né? E é importante que o senhor esteja pesquisando e outras universidades brasileiras estejam pesquisando para que possa ter um jogo de braço com essas tecnologias estrangeiras, né? Não querendo divulgar um nacionalismo, né? Que acho que a gente está meio cheio de nacionalismo, que também é perigoso, mas existe uma concentração muito grande, né? Antes a gente tinha alguns jornais comandados por algumas famílias, e hoje os meios de comunicação, teoricamente, as redes sociais, estão na mão de pouquíssimas pessoas, né? Essa é uma coisa bastante interessante, porque não é nenhuma surpresa que essa concentração cresça. Se você estuda sistemas complexos, né? Essa é uma área de pesquisa que nós desenvolvemos em São Carlos já há um bom tempo, acho que há uns 20 anos, e nós sabemos que sistemas complexos evoluem, em geral, para aumento de desigualdade, né? Então, você tem que usar esses conhecimentos para poder criar políticas públicas para tentar minimizá-los. Não adianta você tentar eliminar completamente a desigualdade, porque toda vez que você tem um sistema complexo, composto de um grande número de componentes, em que os componentes são desiguais, que não são idênticos, e você fornece recursos para aquela rede de componentes, né? A tendência é que a riqueza, né, ou a conectividade da rede vai crescer de maneira desigual. Em geral, elas evoluem para uma rede que tem uma distribuição de riqueza de lei de potência. Quer dizer que você vai ter um pequeno número de nós altamente conectados e depois um grande número de nós com poucas conexões. Se você equiparar ou trocar o nome de conexão por dinheiro ou por recurso, você vai ter um monte de gente rica, um número muito pequeno de pessoas riquíssimas e depois um número muito grande de pessoas com muito menos. E quando você olha a distribuição de renda nos países, você também tem um comportamento desse. Então, isso não é uma novidade, isso já se sabe há décadas, né? Essa distribuição em linguística também já se sabe que a frequência de ocorrência de palavras também tem uma distribuição altamente desigual.
Algumas palavras têm uma frequência altíssima, poucas palavras, e depois um grande número de palavras que tem uma frequência muito menor. E quando você faz a estatística pega um corpus, ou um volume de texto bastante grande, faz estatística, você vê que dá uma lei de potência, certo? Em alguns sistemas naturais, que você pode falar, bom, mas isso é porque a linguagem é uma coisa feita pelos humanos, né? Certo? Não é natural, ela é feita pelos humanos. Então, nos sistemas que humanos constroem, como redes de voos de aeroporto ou da internet, você tem esse comportamento. Mas ele também aparece em sistemas naturais, sistemas biológicos, por exemplo. Tem algumas proteínas, você pega um organismo e vê a distribuição das funções das proteínas naquele organismo, você vai descobrir que umas poucas proteínas têm um número enorme de funções e depois muitas proteínas têm um número muito menor de funções. Você faz de novo a estatística e descobre que tem uma lei de potência para essa distribuição. E lei de potência, invariavelmente, quer dizer um número muito pequeno, dependendo, obviamente, da lei de potência, depende da inclinação da reta, quando você faz um gráfico log-log. Lei de potência no gráfico log-log dá uma reta. A inclinação da reta, se ela for muito íngreme, isso quer dizer que você tem muita desigualdade. Se ela for menos íngreme, você tem menos desigualdade, certo? Então, esses sistemas funcionam, essa análise de redes complexas funciona para um número enorme de sistemas. Funciona para a língua também, funciona para as redes sociais, funciona para as redes de contatos sexuais, funciona para redes de proteínas, né? Então, a gente já sabe disso. E no sistema econômico, isso também vai acontecer, certo? À medida que a economia cresce, aquelas empresas com maior porte vão poder crescer mais, por muitas razões, quer seja porque elas vão dominar outras, tomar mercado de outras ou comprar outras, tá certo? Então, por isso que você tem que ter mecanismo antitrust para evitar concentração muito grande, para que uma empresa não domine muitos setores de atividades relacionados e assim por diante, tá? Você precisa ter essas políticas, mas mais do que você ter política para combater essa desigualdade, você tem que ter política para aumentar a base. Se você olha, por exemplo, no caso dos países escandinavos, em que a renda também não é igualitária, você também tem uma desigualdade. Só que a diferença lá é que a base, ou seja, os mais pobres ou menos ricos, já têm um nível de vida relativamente alto. Então, não só a inclinação da reta que você tem da lei de potência de distribuição de renda dos países escandinavos, você tem uma reta que tem uma inclinação menor, como também você tem uma base, deveriam privilegiar subir a base. As universidades públicas? Não, as políticas públicas. As políticas públicas. De distribuição, e aí de renda ou de qualquer coisa, certo? Maior. Agora, por que isso é muito difícil fazer? Por um motivo simples. É fácil, se você quiser fazer redistribuição de renda, de dinheiro, não é tão complicado, porque se você tiver dinheiro suficiente, você distribui o dinheiro. Mas a coisa mais valiosa, como eu disse, é conhecimento. E quando você quer fazer redistribuição de conhecimento, isso não é possível, porque não tem nada mais difícil de redistribuir do que conhecimento. Porque para que um componente do sistema adquira conhecimento, ele já precisa ter conhecimento. Eu gosto sempre de exemplificar com um caso, digamos, extremo, né? Vamos supor que eu estivesse dando uma entrevista para você em mandarim ou em japonês, certo? Uhum. E você faz a pergunta e eu traduzo e respondo. Se você não entende mandarim ou japonês, você não vai perceber nada, não vai conseguir compreender nada. Então, se por acaso eu estiver passando conhecimento que você poderia adquirir nessa entrevista você não vai adquirir. Certo? Você só adquire conhecimento se você já tiver algum conhecimento prévio, da mesma forma que eu estou falando de vários conceitos que você já conhece, pelo seu trabalho, pela sua atuação de jornalista, de estudioso, de várias coisas, né? Se você não tivesse conhecimento de algum desses conceitos, você também não compreenderia,
né? Aham. Então, e a distribuição de conhecimento, a redistribuição de conhecimento é difícil de fazer, porque você precisa ter uma educação de qualidade para que a população possa participar, né? Para você ter desenvolvimento de qualidade, por exemplo, o desenvolvimento que o Brasil precisa nessas áreas, inteligência artificial como qualquer outro, requer uma população preparada para adquirir aqueles conhecimentos e gerar novos, né? Aham. Então, por isso que, de tudo que se fala, né, você tem que sempre lembrar que ou temos educação de qualidade ou vai ser muito difícil. Isso vale para a inteligência artificial, como vale para qualquer outra nova tecnologia. Então, só para resumir, toda nova tecnologia traz desigualdade. Uma tecnologia tão disruptiva como é a inteligência artificial vai trazer ainda mais desigualdade, ainda mais problemas. E, diferentemente de outras revoluções anteriores, em que a incorporação da nova tecnologia eliminava postos de trabalho, obviamente, mas depois criava novos postos. E é uma velocidade que, em geral, permitia que, depois de um período inicial difícil, você conseguisse recuperar e depois você ter até mais empregos do que tinha antes da tecnologia. No caso da inteligência artificial, pode ser que isso não aconteça, pode ser que a gente tenha uma eliminação de muitos postos de trabalho de maneira tão rápida que não é possível você criar novos, né? Principalmente porque, pela primeira vez, você vai substituir tarefas intelectuais, que era muito difícil de fazer antes, né? E, pela primeira vez, você tem a máquina gerando conhecimento. Com a máquina gerando conhecimento, você pode ter uma substituição de trabalho humano absolutamente incrível num prazo muito pequeno e que vai ficar difícil de você criar novos postos de trabalho. Esse é um problema seríssimo, ele não aparece ainda porque os impactos da inteligência artificial dependem muito de você ter o desenvolvimento de aplicativos, que é o produto final. E isso ainda é difícil fazer. É uma coisa que não se discute muito, né, mas é importantíssimo. Quando se pergunta por que o impacto da IA gerativa, né, que já tem 3 anos e pouco, a partir de contado o marco zero, que seria o lançamento do ChatGPT, nós já temos quase 3 anos e meio. E o impacto é relativamente pequeno. Isso se deve ao fato de que, para você ter a substituição do trabalho humano na ponta, né, no trabalho sendo feito numa empresa, por exemplo, ou numa universidade, você precisa ter não só as ferramentas de modelo de língua, mas também aquilo que eu chamo de aplicativo. Uma analogia que você pode fazer é a analogia com o que acontecia nos anos 90, quando a internet foi lançada. Se você se lembra, nos anos 90 você tinha os browsers que permitiam você navegar na internet, você tinha alguns mecanismos de busca, você poderia encontrar os sites. Então, por exemplo, você encontrava o site de um hotel, mas você não podia fazer a reserva. Você encontrava o site do restaurante, mas você não podia encomendar comida. Isso só foi possível com os aplicativos depois. Então, nós hoje estamos na mesma situação. Os modelos de língua, ChatGPT, Gemini, o Sabiá da Maritaca, que é o brasileiro, DeepSeek, eles são a base, são a infraestrutura necessária para você ter os aplicativos. Mas nós não temos aplicativos ainda. Temos poucos. Por exemplo, nós não temos um aplicativo para fazer a gestão do seu e-mail, para fazer a gestão das suas viagens, certo? Ou para fazer a sua gestão da sua agenda para os compromissos, né? Então, isso faz com que a adesão, a adoção da inteligência artificial seja ainda muito limitada. Mas, com o tempo, esses aplicativos vão ser lançados da mesma forma que nós tivemos aplicativos para funcionar com a internet, certo? Qual é uma das dificuldades? Uma das dificuldades é que, quando você faz aplicativo, por exemplo, uma empresa resolve fazer um sistema de atendimento ao cliente automatizado com IA, certo? E aí ela tem que colocar todas as informações da empresa, o fluxo de trabalho, as decisões, as políticas da empresa, as regras para atendimento ao cliente e assim por diante. Mas ela também precisa de que aquele agente inteligente esteja ligado a uma ferramenta que entende língua.
porque só assim ela vai ser verdadeiramente inteligente. Então, ela precisa ter uma negociação com uma ferramenta, com uma empresa que tem um modelo de língua. Isso é muito mais complicado e é caro. E, em geral, é feito de uma maneira não tão eficiente ainda. Porque eu, por exemplo, se eu fizer um robô aqui para responder perguntas de meu interesse, eu vou ter que usar um modelo de língua e eu vou ter que negociar com uma dessas empresas. Em geral, a negociação eu assino faço uma assinatura daquele modelo de língua, certo? Ou eu compro o processamento, né? Através do que nós chamamos de API, que permite você ter acesso ao modelo de língua, né? Mas só que a empresa, eu sou um cliente pequeno, a empresa não vai me oferecer o que a gente chama de janela de contexto, ou seja, uma capacidade de processamento muito grande. Porque se ela me oferecesse, rapidamente eu podia ter uma ferramenta super eficiente. Mas, obviamente, isso você só consegue fazer se for uma empresa grande e pagar muito. Então, esses primeiros aplicativos estão sendo feitos para algumas aplicações de empresas grandes, as empresas pequenas fazem, mas ainda com um sucesso um pouco limitado, porque é caro você comprar o processamento, tá certo? Mas isso tudo vai mudar, né? E cada vez você vai ter sistemas personalizados para os aplicativos para o uso final. Quando isso acontecer, aí vai ser muito fácil você substituir um monte de gente no ambiente de trabalho. Para o bem ou para o mal. Quer dizer, para o bem, porque você vai ganhar eficiência, para o mal, porque você pode trazer um desemprego enorme. No meio jurídico, nos escritórios de advocacia, isso já está acontecendo. Certo? Porque já há pacotes para o meio jurídico de qualidade, e aí um escritório de advocacia, que ainda precisa ter alguém dominando a máquina, né? Porque a máquina ainda não é muito autônoma, mas ao invés de você ter alguns estagiários ou vários advogados atuando, você usa as ferramentas de IA que dão uma celeridade muito grande. Então, veja que isso já deve estar impactando, eu não sei se tem números mostrando, mas já deve estar impactando o emprego nos escritórios de advocacia, e vão cada vez mais, certo? O mesmo deve acontecer nas redações de imprensa, de jornais, televisão, no setor criativo, por exemplo, de design, né? Ou de publicidade. Então, uma agência de publicidade pode hoje empregar muito menos gente porque usando as ferramentas de IA. Então, você não tem a substituição completa, mas você tem uma substituição de um número suficientemente grande de pessoas, em geral bem qualificadas, né, que são pessoas de nível, que têm formação de nível superior, que já foram treinadas, já podem ter feito estágios em diferentes lugares, né? E são pessoas altamente qualificadas que podem ser substituídas, né? Não todas elas, mas se você, numa empresa, substitui 30% da força de trabalho, você vê o impacto que isso é. Uhum. Então, Nossa, professor, muito é muito grande. Então, é interessante. por isso que a gente tem que pensar em políticas para lidar com esses problemas, estudar os impactos. O estudo dos impactos é uma das prioridades que eu gostaria de ver implementado. Ou seja, nós precisamos de ter profissionais de ciências sociais e humanidades e economistas olhando cenários diferentes para ver quais são os possíveis impactos e o que a gente pode fazer para mitigar os maus efeitos, né, os efeitos negativos desses impactos. Né? Legal. Doutor Oswaldo, muito obrigado, então, pela entrevista, gratidão, viu? Muito obrigado por conversar aí no Sincronicidades e espero outras vezes falar com você. Muito obrigado pela sua atenção. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar com você. Obrigado, professor. Um abraço, então. Até mais. Foi um prazer ter você no podcast Sincronicidades. Eu sou o Roger Marza e te convido a ouvir as minhas músicas nos aplicativos de música